Fala galera do Fora do Frame, aqui quem fala sou eu, Pedro Monteiro, e vocês pediram, então tá aqui a análise de Dark. Mas antes de começar, eu já vou avisar três coisas. A primeira é, deixa o like porque vocês pediram, então é muito importante o like. Deixa o like aí para ajudar a gente trazer mais análise. A segunda é, vai ter spoiler porque eu vi a série e é muito complicado falar dela e falar de tudo que ela aborda sem dar spoiler nenhum. E a terceira coisa é, provavelmente eu não vou lembrar o nome dos personagens porque são muito complicados, mas a gente vai tentando ao longo do caminho, beleza? Então, vamos embora para análise de Dark, deixa o like e já compartilha porque essa vai ser uma bela análise. Vamos embora! Bom, Dark é uma série alemã que conta a história de 4 núcleos que parecem separados, parecem distintos, mas ao longo do tempo a gente vai vendo que eles têm muito mais envolvimento entre eles do que parecem logo no início. Falando no início, qualquer obra audiovisual que você vai ver, os primeiros 15 minutos, eles são essenciais para que você entenda o plot e sobre o que a série vai falar. E com Dark não é muito diferente. Logo na primeira cena, a gente já tem uma frase do Albert Einstein que explica muito bem sobre o que vai ser a série e sobre o que Dark vai abordar. Portanto, é muito interessante que você fique atento a todas as metáforas e a todas as coisas que a série quer mostrar para você e quer que você preste atenção. E no caso de Dark, o primeiro episódio é aquele que vai mostrar e que vai deixar bem claro que a série vai falar sobre passado, presente e futuro e que a série vai falar sobre viagem no tempo. Nos aspectos técnicos, as coisas que mais me chamaram a atenção foi a trilha sonora, que é muito forte, é muito presente o tempo todo. Em alguns momentos ela chega a ser incômoda, porque você meio que percebe que vai acontecer alguma coisa, porque ela se intensifica e daqui a pouco ela baixa. Então ela é muito forte, ela é muito presente, mas em alguns momentos ela chega a incomodar a trilha sonora, mas ela é muito presente e eu acho que é um ponto positivo da série. A trilha sonora é um ponto que vale a pena. A fotografia é uma fotografia escura, densa, é o tipo de série que pede uma fotografia assim, para você entrar num clima um pouco mais sombrio e um pouco mais do desconhecido, até porque no começo da série a gente não sabe do que ela está tratando e do que ela está falando. E aí eu vou começar a falar sobre a série em si, eu vou começar a dar um pouco dos spoilers, e aí, enfim, quem não viu ainda pode parar por aqui, mas quem já viu, segue comigo, vem comigo, porque vai valer a pena, eu prometo que vai valer a pena. No terceiro episódio, a gente já meio que tem uma noção de que o filme trata e aborda do nosso velho conhecido, que é o buraco de minhoca, porque tem uma cena na caverna, em que o Ulrich está na caverna e ele escuta ao mesmo tempo um barulho que o filho dele escuta ao mesmo tempo. Me lembrou muito uma cena de Interestelar, onde o Matthew McConaughey fica fazendo sinais para a filha dele tentar desvendar o que ele está querendo dizer, aonde ele está, enfim. Me lembrou muito essa cena e eu acho que teve uma certa referência aí. A série vai se tornando muito interessante a partir desse terceiro episódio, quando você tem uma volta no passado e cada episódio é uma ponta, cada episódio é uma peça em um quebra-cabeça enorme que a gente vai tendo que montar aos poucos e a gente vai tendo que desvendar esse quebra-cabeça aos poucos. Um problema que eu acho da série é que ela fica se explicando o tempo todo. Você tem uma ação que acontece relacionada à ciência e aí a série meio que logo depois ela tem um diálogo que vai explicar o porquê que aconteceu aquilo. Isso eu acho muito fraco, eu não gosto. É meio que tratar o espectador como uma pessoa que não entende e que não é capaz de entender. Eu não gosto disso. Em relação aos diálogos, a série não traz bons diálogos, justamente por isso, porque ela fica tentando se explicar o tempo todo. Tem uma cena mais pra frente, onde está o cientista e o Lucas do futuro, onde eles tentam explicar o que é um buraco de minhoca. Se você já viu um filme de ficção científica, com certeza você sabe o que é
um buraco de minhoca, ou você já viu pelo menos aquela explicação de dobrar o papel, enfiar o lápis e explicar como é que funciona um buraco de minhoca. Todos os filmes eles tentam explicar isso e às vezes não é necessário explicar, você já está entendendo o contexto. E se você quiser saber mais sobre a referência, sobre o que ele está falando, você vai buscar um pouco mais, mas às vezes não era necessário a série ficar se auto-explicando. Isso eu achei um ponto negativo da série, porque os diálogos acabavam ficando fracos, porque ela tinha que ser auto-explicativa. Então, perdi um pouco do tempo e perdi um pouco do timing. Outro ponto muito positivo é a gente ver a relação entre os personagens da série, porque, de certa forma, isso vai mexer com presente, passado e futuro. Então, em algum momento, acho que, se eu não me engano, a partir do quinto até o 8º episódio, eles focam bastante nessa questão de relacionamento entre eles, para a gente poder entender de que forma que a linha temporal vai ser afetada ou não, e quais as consequências que isso pode causar caso haja alguma alteração na linha temporal. Como, por exemplo, a cena em que o Lucas volta para 1986 e ele vai tentar falar com o pai dele, mas o Lucas do futuro impede que isso aconteça, porque isso de certa forma vai causar uma mudança no espaço-tempo e vai causar uma mudança na linha temporal. Ou então uma coisa menor, como por exemplo a questão da Hannah ter contado para o detetive da época que o Ulrich cometeu um estupro com a Catarina. E na verdade aquilo não aconteceu, mas de certa forma isso atrapalhou um pouco a relação entre os dois e facilitou um pouco a relação entre a Hannah e o Ulrich. São questões pequenas, mas que eles vão de certa forma abordar e que eles vão mostrar e que vão mostrar pra gente de uma forma não muito direta, mas eles vão mostrando que cada ação, seja ela pequena ou grande, ela pode causar uma diferença na linha temporal e no espaço-tempo. Algumas metáforas muito interessantes da série, e é aí que eu acho que a série é perfeita. Tem um livro que aparece o tempo todo, que é Uma Jornada no Tempo. Bom, eu fui pesquisar sobre a existência desse livro e eu não achei nada sobre o livro. Bom, e quando eu fui fazer uma pesquisa, eu lembrei que existia o livro e a obra-prima do H.G. Wells, que é A Máquina do Tempo, que a gente já viu em algumas obras da cultura pop, como por exemplo The Big Bang Theory, onde eles trazem uma réplica perfeita da Máquina do Tempo retratada por H.G. Wells. E nessa obra do Wells ele conta um romance de um cara que inventou uma máquina do tempo, que parece um trenó, é muito esquisito, eu vou botar a foto aí pra vocês. E essa máquina do tempo, ele vai para um futuro no ano de 180 mil, não sei o que, e a sociedade está dividida entre dois polos. É um romance pequeno, curto, mas que com certeza ajudou a ser uma inspiração para a série, porque é uma obra muito importante da cultura pop, é uma obra que teve depois ela teve muitos desdobramentos, foi muito importante porque ele foi um dos primeiros a falar sobre viagem no tempo. Ele não detalha muito no livro essas questões de viagem no tempo e tudo mais, ele não fala sobre as questões físicas, e assim como a série, porque a série ela vai falar só em um momento. A única pessoa que fala das questões físicas, científicas da coisa, é o próprio autor do livro, o H.G., eu não lembro o sobrenome dele, mas eles deram até as mesmas iniciais para ele, né? E isso eu achei muito interessante, porque é uma referência muito bacana, de certa forma acaba sendo uma homenagem e funciona muito bem, porque se você prestar atenção, esse livro ele vai aparecer o tempo todo na série e ele vai mostrar pra gente que a série se trata de uma viagem no tempo e que teve de certa forma uma influência dessa obra. Outra coisa que aparece na série e que é muito interessante é o símbolo, que é a triquetra, que é um símbolo celta que fala sobre a criação do mundo. Esse símbolo ele representa as 3 divindades, que são a mãe, a virgem e a anciã. Esse símbolo ele representa a criação do universo e ele vai trazer um pouco também da questão da dualidade que a série vai tratar
em relação a gente ter um vilão que é um padre, que teria que acreditar de certa forma na questão da criação do universo através de Deus, e Deus criou o universo em 7 dias, enfim. Mas ele não fala isso, ele fala sobre o começo e o fim. Ele tem um pensamento completamente diferente sobre a criação do universo, e é muito interessante isso. E esse símbolo ele está presente o tempo todo na série, porque é um símbolo que representa a criação do universo em muitas religiões. Ele tem um simbolismo muito forte, porque ele vai falar sobre essas 3 divindades, tanto na cultura celta quanto na cultura cristã, e se eu não me engano o hinduísmo também tem isso. Algumas outras culturas e algumas outras religiões também têm esse símbolo como um símbolo que representa as 3 divindades que foram responsáveis pela criação do universo. É muito interessante ver essa dualidade. Agora, tem uma outra metáfora que para mim ela é a perfeita para descrever a série como um todo. A metáfora que eu estou me referindo é os fios de Ariadne. Se você for pesquisar, os fios de Ariadne nada mais são do que um método para tentar resolver problemas. Esse método, fios de Ariadne, ele vai falar sobre tentativa e erro. Tentativa e erro. Ele consiste em você partir de um ponto, tentar. Se você não conseguir, você volta atrás e tenta uma outra coisa que você não imaginou que poderia ser a resposta. Se você não conseguir de novo, você volta atrás e tenta outra coisa que você não imaginou que poderia ser a resposta. Ou seja, se o Jonas não conseguiu dessa forma, ele vai tentar de outra. Se ele não conseguiu dessa forma, ele vai tentar de outra. Se ele não conseguiu dessa forma, ele vai tentar de uma completamente diferente da qual ele não imaginava que poderia ser. Por isso eu acho que o Jonas acabou indo parar no futuro. A lenda de Ariadne conta o seguinte: Teseu se candidatou para matar um minotauro que estava devastando, atrapalhando, sei lá, a cidade de Creta. Só que a única forma de Teseu conseguir matar o minotauro era através de um verdadeiro amor. Ele precisava da ajuda de um verdadeiro amor. E a pessoa que amava Teseu era Ariadne. Então, Ariadne disse para ele que ajudaria ele se ele voltasse e se casasse com ela. Então, eles bolaram o seguinte plano. Ela deu para ele um fio vermelho e ele levou esse fio que marcaria o caminho dele até Creta, onde ele derrotaria o Minotauro, e o fio mostraria para ele o caminho de volta até onde Ariadne estava. Durante a série, a gente tem essa peça sendo interpretada por uma das filhas de Ulrich. Mas ao mesmo tempo, isso mostra uma certa analogia entre o que o Lucas está tentando fazer para salvar ele mesmo. Ou seja, a própria série já mostra pra gente a resposta do que a gente está esperando. Confesso que Dark é uma série que é uma produção alemã, é a primeira produção alemã da Netflix, muito interessante, muito bem feita. Algumas questões de roteiro que me incomodaram, eu acho que eles prolongam demais, a série poderia ter um pouco menos, uns 8 episódios talvez. Alguns erros de diálogo, como eu falei, aquela questão de ficar se auto-explicando, isso acaba degradando um pouco a série. Acho que ela deixa um gancho muito bom para a segunda temporada. Eu acho que a gente vai ver mais do futuro e do presente do que o passado. Eu acho que as questões do passado, eu acho que elas meio que ficaram resolvidas, ou talvez não ficaram resolvidas, porque futuro, presente e passado são uma coisa só, e a série deixa isso claro no primeiro episódio. Levando tudo isso em conta, e esses errinhos de roteiro me incomoda, para quem me acompanha no canal sabe, eu vou dar nota 4 para Dark, porque eu achei a série muito boa, ela trata de um assunto muito legal, muito divertido, muito bacana de se falar, e aborda a ficção científica de uma forma muito bem feita e com calma, e tentando fazer com que a gente entenda tudo, porém ela se explica demais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise de Dark. Se vocês têm alguma outra referência que eu não peguei, alguma outra metáfora, deixa aqui nos comentários. Assiste a série, se você não assistiu e viu isso aqui com todos os spoilers que eu dei, assiste a série, porque vale muito a pena. Acabei não dando tanto spoiler assim, talvez eu dei o principal spoiler, mas
Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, porque é muito importante. Vão ter mais análises vindo por aí. E eu vou colocar de novo no Instagram qual vai ser a próxima série e vocês vão escolher qual a série que eu faço análise, beleza? Então, por hoje é só. Um beijo e tchau!